8 horas da manhã, o Jornal Gente está no ar para trazer para você o debate sobre as principais notícias do dia. Vamos começar falando sobre o julgamento importante ontem no Supremo Tribunal Federal a respeito dos atos de 8 de janeiro. Em primeiro lugar, todos aqueles que invadiram de alguma forma os prédios públicos, eles têm de ser punidos. Nós não podemos ter nenhum tipo de atenção especial, cuidado, ou até mesmo aqui defender a impunidade, por menor que tenha sido a conduta. Todos aqueles que entraram em prédios públicos, eles precisam responder pelos atos que foram praticados naquela data. Agora, o Supremo Tribunal Federal está discutindo duas teses jurídicas que são muito interessantes para serem abordadas num caso como esse. A primeira tese, que foi acolhida pelo ministro Alexandre de Moraes, defende uma punição do chamado efeito manada. O que no termo jurídico correto, nós temos os crimes multitudinários. É uma palavra difícil, mas que se refere exatamente à punição de todos aqueles que estão envolvidos quando um crime é cometido em uma localidade e você não tem ali elementos suficientes para individualizar a conduta de cada um. Isso contraria a outra tese jurídica, que é a regra no processo penal brasileiro da individualização da pena, ou seja, cada sujeito responde pelos atos que praticou. Vamos levar isso aqui para o caso concreto para ficar mais fácil. Ou todos aqueles que invadiram, por exemplo, o Palácio do Planalto, eles vão ser punidos por tudo que aconteceu lá no Palácio do Planalto, pela invasão, pela tentativa de golpe, pela destruição do patrimônio público e os demais crimes que foram identificados, ou nós vamos ter o seguinte: um grupo vai responder por ter invadido, outro grupo vai responder por ter depredado, outro grupo vai responder pela tentativa de golpe de Estado. São crimes que têm penas diferentes e são crimes, então, que possuem aí uma natureza jurídica diferente. Agora, existe a outra tese, que é a tese sustentada principalmente pela defesa daqueles que estão sendo acusados, né? Que é justamente a punição pela reprovabilidade da conduta. Você não pode, por exemplo, punir alguém que estava com uma bandeirinha e entrou lá para fazer bagunça durante essa invasão e precisa ser punido, eu ressalto aqui, da mesma forma como você vai punir alguém que destruiu as cadeiras do Supremo Tribunal Federal. E hoje, com a tecnologia e as imagens gravadas, se bem que algumas imagens elas foram apagadas, né, que vai impedir aí uma solução mais rápida e célere dessas questões, com as imagens e com a tecnologia, nós temos a capacidade de fazer a identificação da conduta de cada um. Hoje é muito mais fácil do que depoimento de testemunha, depoimentos que acabam corroborando com as provas que são necessárias para essa punição. Então é o seguinte, com a tecnologia empregada, é muito mais fácil você aplicar aquela conduta que nos parece mais razoável, que é você individualizar a conduta de cada um. Mas há, nessa guerra de informações, né, e nessa politização que o assunto tem, um aspecto muito interessante. Você vê hoje juristas que pediam a punição, que tem no seu histórico o rigor da lei sendo aplicado, defendendo justamente uma teoria que é mais garantista, que é justamente a individualização das responsabilidades. E você vê juristas que eram garantistas, que cobravam justamente essa individualização da pena, hoje aderindo à tese do efeito manada para punição coletiva daqueles que praticaram os atos de 8 de janeiro. É muito interessante, né? Você vê como essas teses vão e voltam. Agora, mais importante do que tudo isso, além de punir também aqueles que foram identificados, está faltando por parte do Supremo Tribunal Federal uma investigação de autoridades que agiram com omissão, que negligenciaram a segurança pública, que não impediram que nós tivéssemos a destruição do patrimônio como nós tivemos. Tanto autoridades do Distrito Federal quanto autoridades da República, que devem, muitas explicações a respeito da falta de ação de agentes do Estado para defender a sede dos três poderes. Ou
né, uma multidão aí, sem fuzil, sem granada, apenas com alguns pedaços de pau, apenas com a força que o ser humano tem, conseguem entrar nesses palácios, nesses locais onde nós temos aí e deveríamos ter toda a segurança pública. Alguma coisa efetivamente aconteceu para omissão total das forças de segurança. Isso também precisa ser apurado pelo Supremo. Da mesma forma como devemos punir esses arruaceiros que promoveram aí uma destruição do patrimônio público no começo desse ano. São algumas das considerações. Nós vamos voltar ao assunto aqui no Jornal Gente mais pra frente para discutir um pouco mais a respeito desse assunto, porque é um julgamento, né, que pode servir também de parâmetro para outros casos envolvendo crimes coletivos. Agora nós vamos para Brasília. Tem um destaque